Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho como construir o gráfico de uma função, tá bom? Ora, dado uma função qualquer f, vamos considerar os pares ordenados x e y, como eu já falei, são números, cujo primeiro elemento do par representa um elemento de x e o segundo elemento vai representar um elemento de y, nos quais o primeiro elemento é um valor de x do domínio, ou seja, eu vou te dar um conjunto que vai ser o domínio da minha função, e o primeiro elemento vai ser o valor de x desse domínio. O segundo elemento, ele vai ser a imagem y desse x, como? Passando por f, como? Eu vou te dar uma função, você vai pegar todos os elementos do primeiro conjunto, que é o domínio, e aí, depois que você pegar os elementos desse primeiro conjunto, você vai passar pela função, vai jogar o valor daquele elemento na função, resolver a conta e vai encontrar uma imagem. Essa imagem vai ser a imagem y, tá bom? E assim você vai formar o seu par ordenado. Esses pares, eles podem ser representados por pontos em um plano. Como eu já falei para vocês, eu já expliquei o que é um plano cartesiano. Então, as imagens... Esses pares ordenados formados pelo domínio e a imagem de um conjunto serão representados por pares ordenados nesse plano. E o conjunto de todos esses pontos é o gráfico da função, ou seja, depois que você construir um conjunto formado por todos os pontos que representam a imagem da função, você vai conseguir construir com esse conjunto o gráfico dessa função. Professora, como assim? Bom, a melhor forma de aprender é com um exemplo, tá? Aqui eu desenhei um plano cartesiano e eu trouxe um exemplo. Exemplo, A é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que é esse A? A é o domínio da sua função, tá bom? E eu te dei uma função, a função que vai de A até R, ou seja, ela vai pegar um elemento de A e vai levar até um número real, utilizando essa função como lei de formação, tá bom? Como que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses elementos aqui, jogar na minha função e encontrar a minha imagem. E aí eu vou formar um ponto, que é um par ordenado, tá bom? Por exemplo, x igual a 1 é o primeiro elemento. Eu vou pegar e vou colocar. Gente, tanto faz se eu representar a minha função como f de x ou como y, tá? Dá no mesmo. Então, o que eu vou fazer? No lugar de x, eu vou colocar 1. Então, y vai ser igual a 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Qual vai ser o meu ponto? Meu ponto vai ser formado pelo meu elemento de x e pelo meu elemento de y, nessa ordem. 1 é o elemento de x, menos 1 é o elemento de y, tá bom? Para x igual a 2, pegando o segundo elemento do conjunto, y é igual a 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1, tá bom? Então, qual vai ser o meu ponto? X é igual a 2, y é igual a 1. Esse é o meu ponto, tá bom? 3 é o terceiro elemento do meu conjunto A, que é o domínio. O que eu vou fazer? Substituir 3 na minha função. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3. Então, esse ponto vai ser o ponto 3 no x e 3 no y. 4. Y é igual a 2 vezes 4 menos 3. Observa, 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, esse ponto vai ser o ponto 4, 5, tá bom? Agora, o ponto 5. Y é igual a 2 vezes 5 menos 3. 2 vezes 5, 10. 10 menos 3, 7. Então, nós temos o ponto 5, 7. Agora, eu tenho um conjunto de pontos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou marcar esses pontos no meu gráfico, lembrando sempre que a primeira ordenada é o x e a segunda é o y. Então, eu vou pegar o ponto 1 menos 1, ou seja, 1 no x menos 1 no y. É esse pontinho aqui, ó.
Eu vou marcar esse par ordenado aqui. Depois eu tenho o ponto 2 no x e 1 no y, ó. Aqui é o ponto 2 no x, aqui é o ponto 1 no y. Então, eu vou fazer um encontro desses dois pontos. Beleza. Agora, eu tenho o ponto 3, 3. 3 no x e 3 no y. Agora eu tenho o ponto 4, 5. 4 no x e 5 no y. Aqui é o 4, aqui é o 5. Eu tô fazendo sem a régua porque eu tô sem mão aqui, que eu tô usando uma mão para segurar o celular. Mas é melhor fazer com a régua, porque depois você vai precisar traçar o gráfico, com a régua fica mais certinho, tá? Agora, o último ponto é o ponto 5, 7. 5 no x, 7 no y. Percebam que você, olhando a direção desses pontos, você consegue perceber que se você ligá-los, você acha uma reta? Eu vou tentar fazer a ligação deles aqui. Ó, com a régua, se você ligar esses pontos, você acha uma reta, tá vendo? Tá percebendo? Essa linha vermelha que tá ligando todos esses pontos aqui, que são o domínio e a imagem da função, é chamada de gráfico da função. Então, o gráfico dessa função, definida por f de x igual a 2x menos 3, cujo domínio é o conjunto A, é esse gráfico aqui, tá bom? É importante vocês perceberem que muitas coisas a gente pode tirar do gráfico de uma função. Ao longo do tempo, vocês vão aprender mais definições. Mas, por exemplo, quando o gráfico de uma função é uma reta, eu já posso dizer direto que essa função é uma função de primeiro grau, tá bom? Porque o gráfico de uma função de segundo grau não vai ser uma reta, a gente vai ver logo adiante que é uma curva, tá bom? Uma outra coisa interessante é que para uma função ser uma função, é importante que a gente tenha que lembrar que para cada x do domínio deve existir somente um y correspondente no contradomínio, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, para o x igual a 1, o y é menos 1. Para o x igual a 2, o y é 1. Para o x igual a 3, o y é 3. Para o x igual a 4, o y é 5. Para o x igual a 5, o y é 7. Então, para cada x do domínio, eu tenho apenas um y correspondente no contradomínio. É isso que me diz que essa função é, de fato, uma função. Se você pegar um gráfico desse estilo aqui, ó, por exemplo, você pode perceber que para o x igual a 1, eu tenho y igual a 1 e y igual a 3. Então, nesse caso, eu já posso olhar, só olhando pelo gráfico da função, eu já posso perceber que isso aqui não é uma função. Falei só olhando o gráfico da função, me contradisse. Não, só olhando o gráfico, você pode perceber que isso aqui não é uma função, tá bom? Por quê? Porque para esse x igual a 1 aqui, eu tenho dois valores de y. Se eu continuasse traçando aqui, ó, os pontos, os pares ordenados, eu ia ver que isso ia acontecer mais vezes, tá bom? Uma outra coisa interessante é que quando você observa o gráfico de uma função, você pode perceber o domínio, o contradomínio, a imagem, o contradomínio no caso é R, né? Mas, ó, só observando o gráfico de uma função, a gente pode ver o seu domínio e o seu conjunto imagem. Por exemplo, nesse caso aqui, a função f. Qual é o domínio? Gente, o domínio é sempre o conjunto que está no x, tá? O conjunto dos elementos que está no x é o conjunto que é o domínio. E o conjunto dos elementos que está no eixo y é o conjunto da imagem. Como o gráfico é essa reta aqui e a bolinha está fechada, então o domínio da minha função é o domínio formado pelos elementos 1, 4 e o conjunto é fechado, porque a bolinha aqui está fechada, ou seja, 1 e 4 fazem parte dessa função.
E a imagem dessa função vai ser o conjunto 2, 6, o intervalo 2, 6, tá bom? Também fechado, porque a bolinha está fechada, tudo bem? Isso é importante. O domínio de f, se eu fosse escrever utilizando a lei de formação, eu poderia dizer domínio de f é igual a x pertence a R, x está entre 1 e 4, tá bom? E a imagem? Imagem de f é igual, novamente, x pertence a R, só que aqui x está entre 2 e 6, tá? Então, eu coloco assim, ó. Beleza? Essa é uma observação importante, porque a gente tem que perceber as coisas que a gente pode absorver só olhando o gráfico de uma função, tá bom? A gente pode perceber qual é o domínio, qual é a imagem, e a gente também pode concluir se um desenho é de uma função ou não, como foi esse caso aqui, que a gente percebeu que não era uma função. No futuro, você vai poder olhar o gráfico e me dizer se a função é de primeiro ou segundo grau também. Por enquanto, a gente não aprendeu isso, tá bom?